Amados em Cristo, abram suas Bíblias aqui no Evangelho de João, capítulo 19. O versículo 30 diz: logo que Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar. Pai, no grande nome de Jesus, o teu amado Filho, é neste nome que nós estamos reunidos uma vez mais. É neste nome que nós depositamos nossa total confiança e dependência. Pedimos que o Senhor permita que teu Espírito nesta hora nos guie. Que Ele tenha toda a liderança desta reunião. Que Ele tenha toda a direção nesta palavra, nesta hora do partir do pão. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos faz ver além desta mesa. Nos faz ver além destas palavras. Nos faz sentir verdadeiramente aquilo que podemos sentir nesta hora acerca da pessoa e obra do teu Filho Jesus. Aquilo que Ele realizou, aquilo que Ele cumpriu lá na cruz do Calvário. Vem, toma o teu lugar aqui entre nós. Esta igreja reúne debaixo unicamente do teu nome. Nós não nos colocamos debaixo de nenhum outro nome. Somente reconhecemos que o teu nome é absoluto. Então, Senhor, nos ajude nesta hora. Tenha centralidade na tua palavra. Tenha centralidade na obra do teu Espírito entre nós. Tenha centralidade na pessoa do teu Filho e na obra do teu Filho. Nós te cultuamos, nós cantamos estas canções, mas, Senhor, o que nós mesmos fizemos foi no nosso espírito te adorar, em contemplação. Mais do que as nossas palavras, aquilo que o nosso espírito pode contemplar da tua santidade, da tua glória, da tua graça e das belezas da glória do teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, nós mais uma vez estamos aqui em torno de ti. Estamos aqui debaixo da tua voz, confiando na tua ajuda, em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém. Meus amados em Cristo, esse versículo 30 é muito precioso. Esta frase, está consumado. Quando você lê essa frase, o que te causa? Quando você lê esta frase, qual é o impacto que ela tem dentro de você? Quando você lê esta frase, o que ela vem significar para você? Esta, podemos dizer, talvez seja, do ponto de vista da redenção, a maior frase que existe na Bíblia. Do ponto de vista da justiça de Deus, esta é a maior frase que existe na Bíblia. Do ponto de vista da glória, da graça de Deus, esta é a mais estupenda frase que existe. Está consumado. Você sabe o peso dessa frase? Você compreende ela? Alguma vez os seus olhos, sua mente, se debruçaram em torno desta frase? Você compreende todo o poder envolvido nela? Você compreende a riqueza da graça que contém essa frase? Numa frase maior, do ponto de vista da obra da redenção, não há nada que possa se comparar a esta frase. Está consumado, acabou. No original, o termo é tetelestai, final, acabou, está concluído, terminou, não pode ser acrescentado mais nada. Acabou para sempre. Para sempre, irmãos. Nossos pecados foram perdoados para sempre. O diabo foi derrotado para sempre. Você vê isso? Irmãos,
Irmãs, parece-nos que até esta frase, o reino de Satanás, o reino dele, o governo dele, ainda tinha uma certa predominância dentro da esfera do governo da raça humana. Veja que ele diz para Jesus, lá no capítulo 4, tanto do Evangelho de Mateus como de Lucas, quando ele mostra os reinos deste mundo, ele diz assim: tudo isto te darei, porque me foi entregue. Parece que ainda ele tinha uma carta na manga. Parece que ele tinha uma certa autonomia. Jesus diz assim: aí vem o príncipe deste mundo. Está vendo? Parece que há uma esfera de autoridade e governo, nós sabemos que é assim. Mas parece que há uma certa autonomia. Parece que ele se sentia ainda como dono da situação, como aquele que tinha o homem debaixo do seu cativeiro eterno de condenação. Parece que lá no inferno, ele era absoluto. Sabe por quê? A Bíblia diz que lá no inferno ele tinha uma chave, e chave é autoridade. Então, quando você começa a ler todos esses textos e ver todas essas passagens, a conclusão é que ele ainda se sentia como o Senhor absoluto das trevas, da condenação e da morte. Mas quando o Senhor Jesus disse: está consumado, acabou. Acabou, irmãos. Porque o Senhor Jesus entrou na morte. Ele entrou na morte. Quando ele entrou na morte, sabe o que aconteceu com a morte? Ele matou a morte. Ele matou a morte, porque ele entrou na morte e ele saiu da morte. Irmãos, irmãs, deixe-me colocar alguns textos só para vocês verem aqui. Diz: e, observe bem, e, inclinando a cabeça, olha essa frase, ele entregou seu espírito. Essa frase diz alguma coisa para você? Diz que ele entregou o seu espírito. Deixa eu lhe ajudar. Por favor, volte comigo aqui para o capítulo 10 do Evangelho de João. Vê se uma luz brilha na tua mente. O versículo 15 diz: assim como o Pai me conhece, e eu o conheço. Agora, olha essa frase: eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Agora, versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumi-la. Então não foi o diabo que livremente o matou? Não. Então não foi a morte que o matou? Não. Porque se ele não tivesse entregado o seu espírito, ele não teria morrido. Ele só morreu porque ele se entregou na morte. Porque a morte não tinha poder sobre ele, irmãos. Escute isso. Ou esse texto não diz isto. Diz que ele entregou o seu espírito. Não foi a morte que entrou nele para matá-lo. Ele se entregou na morte. Ele se deu na morte. Porque se ele não tivesse se dado na morte, a morte nunca teria poder sobre ele. Percebe isso, irmãos? Isso não é curioso? É. Porque, embora sendo 100% homem, embora tendo passado por todos os horrores daquele juízo romano, porque a morte de cruz, a crucificação, foi a mais sangrenta e a mais cruel forma de execução que o homem já havia inventado. Não havia, irmãos, o homem ainda não havia inventado uma forma mais cruel, mais desumana de execução. Então a crucificação foi a mais cruel, a mais terrível. Seu corpo estava dilacerado, seu corpo estava todo ensanguentado.
Os grandes estudiosos que estudaram as formas de crucificação, eles diziam que quando o prisioneiro ele era açoitado, ele levava uma quarentena de açoites, aquele chicote chamado de flagelo, e quando eles batiam nas suas costas, batiam todo o seu corpo, chicoteavam 4 pontas de ossos, 4 pontas de chumbo. Então, em determinado momento, o preso morria ali, porque as suas vísceras já saíam, seus órgãos internos já saíam para fora. Assim, provavelmente estava o nosso Senhor, mas a morte não foi capaz de matá-lo. Ele levou a cruz com seu corpo totalmente ferido, mortalmente ferido, durante 4 quilômetros. Você faz ideia o que é 4 quilômetros? Sendo injuriado, sendo açoitado, esbofeteado. Eles colocaram a coroa na sua cabeça e bateram com um caniço, e aqueles espinhos entraram na sua fronte. Então, seu corpo dilacerado, sua fronte perfurada pelos espinhos, seu rosto esbofeteado. Ele não havia se alimentado, mas mesmo assim a morte não pôde tocá-lo. Fraco, cansado, faminto, totalmente exausto. Ele sofrera uma hematidrose, uma experiência de um impacto no organismo tão grande, que as suas veias, elas se romperam, aquelas finas veias capilares se romperam. E a hematidrose, todos sabem que ela é provocada por uma grande e profunda emoção, causada por um impacto de dor, de angústia interna. Imagine tudo isso. O que significa que ele estava psicologicamente tão abatido, tão ferido. Mas ele ainda encontra força para tomar aquela cruz e levar no nosso lugar por 4 quilômetros. Várias vezes ele caiu. Várias vezes ele sucumbiu ao chão. Mas ele levantou. Quando viram que ele não tinha condições de levar, pegaram Simão Cirineu para ajudá-lo. Mas aquela cruz não era de Simão, aquela cruz era dele. Irmãos, esse foi o nosso Senhor. Mas mesmo assim cansado, mesmo tão angustiado, mesmo tão ferido, mesmo tão abatido, a morte não pôde vencê-lo. Colocaram a cruz no chão. O soldado ajoelhou sobre o seu antebraço, ajoelhava com toda a força do seu corpo, abria sua mão e ali pregava um cravo. Aquele prego transpassou a sua mão, perfurou aquele madeiro. Assim fez com o outro braço. Ele vinha com os 2 joelhos e colocava sobre o seu antebraço, estendia a sua mão. Ele estendia com tanta força que ele ficava com a sua mão tão esticada como a corda de um violino. E assim ele era perfurado naquela cruz. Seus pés eram flexionados. E ali, também perfurados. Imagine a dor, imagine a angústia de ficar pendurado lá naquela cruz. Toda a dor que ele já havia passado, toda a humilhação, tudo que ele já havia suportado até aquele exato momento, desde a meia-noite, quando eles foram prendê-lo, até aquelas 3 horas da tarde, sem comer, jogado de um lado para outro, 6 julgamentos. Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes e finalmente Pilatos. Todos esses julgamentos, 6. Ele passou por tudo isso. Esse é o nosso Senhor. A morte ainda não pôde destruí-lo. A morte não pôde acabar com ele. O inferno estava de portas abertas para tocá-lo, mas a morte não podia tocar nele. A morte não tinha poder sobre ele. Imagine que ele estava morrendo, mas a morte não podia contra ele.
Imagine que ele estava entregue à morte, mas a morte não tinha poder sobre ele. Irmãos, você já pensou nisso? Imagine o que significa que já tinha passado fisicamente, biologicamente, o momento dele morrer, ele já estava transpassado por ela, mas ela não podia acabar com ele. Isso não é grande demais, irmãos? Quem é o nosso Senhor? Que cordeiro é esse, irmãos? Que cordeiro é esse? Que a morte não pode ir contra ele. O inferno está de bocas abertas, de portas abertas, esperando que a morte o trague, e ela não tem força contra ele. E ele está na cruz, dilacerado, suas costas, seus braços, seus pés, sua cabeça, seu rosto. Imagine tudo isso. Um especialista na arte de tortura aplicou sobre ele uma quarentena de açoites, o peso daquela cruz, tudo sobre ele, mas você sabe o que esmagava o coração dele? Os nossos pecados. Era isso que ele sentia, irmãos. Ele se fez, naquele momento, pecado no nosso lugar. Que cena é aquela na cruz? O nosso Senhor lá. Chegou o momento da sua morte, mas ainda não tinha terminado. Não tinha terminado. Ele proferiu 7 palavras. Cada palavra, cada frase que ele proferia. Os grandes estudiosos, entre eles, Frederic Zugibe, que foi um dos que mais estudou sobre a crucificação do nosso Senhor. Ele gastou 40 anos para entender a crucificação do Senhor. Ele foi diretor do Instituto Médico Legal de Nova York. Uma das maiores autoridades no assunto. 40 anos estudando a morte do Senhor. Ele ficou profundamente chocado com tudo o que ele pôde ver acerca da crucificação. Segundo ele, quando o nosso Senhor estava lá na cruz, e ele como um grande especialista e cientista, ele disse que a maneira como o nosso Senhor estava, tão fraco, tão ferido, por todos os açoites, por todas aquelas feridas abertas, por todas as dores, espasmos sobre todo o seu corpo, cada frase que ele proferia, multiplicava a dor sobre o seu corpo. Então ele proferiu 7, e a última foi essa: está consumado. Quando ele disse esta, ele mesmo se entregou para a morte. Não foi a morte que matou ele, foi ele que se entregou na morte. Não foi a morte que entrou nele, foi ele que entrou dentro da morte. E sabe por que ele entrou dentro da morte? Para destruir o poder dela. Não foi ela que teve poder sobre ele, foi ele que teve poder sobre ela. Porque a morte não pôde segurá-lo, porque a morte só segura e retém aquilo que o pecado toca. Porém, nele não havia pecado, e ele venceu a morte. E diz: ninguém toma a minha vida, eu a dou para reavê-la, para reassumi-la. Este é o nosso Senhor. Então, quando ele disse está consumado, ele fez esta grande obra, irmãos. Graças ao Senhor por isso. Vamos louvar o nosso Senhor por isso. Guarde esta frase aí no teu coração: está consumado. Graças a Deus porque está consumado. Graças a Deus porque ele entrou na morte. Graças a Deus porque ele foi lá no inferno. Ele foi lá e tomou todas as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás. Este é o nosso Senhor, irmãos. Foi isso que ele fez por mim e por você. Foi isso que ele fez lá na cruz, no nosso lugar. Esta foi a sua morte, não foi uma morte qualquer. Qualquer homem, qualquer pessoa que tenha passado pela morte, a morte teve poder sobre ele. Mas o nosso Senhor, ela não teve poder sobre ele. Ele se entregou. Ele se entregou para ele mesmo entrar na morte. E quando ele entrou, a morte morreu. Irmão John Owen escreveu um tratado assim: a morte, na cruz nós vimos a morte da morte na morte de Cristo Jesus. Que coisa mais bela, irmãos. Este é o nosso maravilhoso Senhor. Este é o nosso grande Salvador.
aquele que era, que é e que há de vir. A igreja está esperando Ele hoje. Ele diz para nós anunciar a sua morte até que Ele volte. E Ele está vindo para buscar a sua igreja. Hoje é dia de júbilo, hoje é dia de alegria. Sabe por quê? Ele disse, tudo está consumado. Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno, Ele venceu Satanás, Ele venceu a morte, Ele é a nossa vitória hoje e eternamente. Glórias a Ele por tudo, meus irmãos e irmãs. Glórias a Ele porque Ele disse, está consumado. Foi Ele que disse. E aquele que disse foi o que venceu a morte. Foi o que venceu o pecado. Então não é uma frase qualquer. Não foi uma simples frase dita. Quem disse esta frase foi o nosso Senhor. E quando Ele disse, foi quando Ele entrou na morte. Foi quando Ele entregou o seu Espírito. Eu olho para tudo isso, irmãos. E vejo que nós precisamos cantar, adorar, bendizer Ele. Nós precisamos, antes de tocar esse pão, antes de tocar esse cálice, nós temos que conhecer a história do preço do nosso perdão. Antes de participar desta mesa, precisamos sentir isto. Não podemos tocar esses elementos levianamente. Não podemos tocá-los religiosamente. Devemos tocá-los com realidade espiritual. Devemos tocar e saber que nós não estamos tocando um defunto. Nós não estamos aqui tendo um memorial diante de nós, um memorial religioso. Nós sabemos que existe um túmulo vazio lá em Jerusalém. E aquele que saiu da morte, ele está sentado à destra do Pai, e ele é o nosso grande sumo sacerdote hoje. Ele é aquele que está entre Deus e nós. É aquele que toma as nossas causas. É aquele que intercede por nós. É aquele que pelo seu Espírito hoje está aplicando todas as verdades. Ele está substantificando todas as realidades daquilo que Ele cumpriu lá naquela cruz do Calvário. A Ele toda glória para todos sempre. A Ele toda adoração para todos sempre. Esse é o nosso Senhor. Este é o nosso Senhor. E é a Ele que nós vamos cantar nessa noite. É Ele que nós vamos continuar adorando nessa noite. É Ele que nós vamos continuar bendizendo nessa noite. Este é o nosso Senhor. Que o meu coração, que o teu coração se abra em adoração. Porque nós temos esta noite, nós temos esta reunião que foi Ele que deu. Não é uma reunião inventada por homem. A mesa do Senhor não é uma reunião litúrgica da igreja. Não é uma reunião que a igreja apenas faz para cumprir o seu calendário litúrgico. A igreja não tem calendário litúrgico. A igreja, ele está aqui para dar continuidade aos mandamentos e à obra do Senhor. Foi o nosso Senhor que instituiu esta reunião. A igreja primitiva praticava. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade à prática daquilo que os nossos irmãos do passado fizeram. Partir o pão, tocar a realidade da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Ele vive, irmãos. Creia nisso, Ele vive. Ele vive. Ele está à destra do Pai, e Ele enviou o seu Espírito para nos habitar, e o seu Espírito está aqui dentro de mim e de você. Glórias ao Senhor por isto. Glórias ao Senhor na sua igreja, porque o Espírito veio nos habitar. Ele é o Espírito do Cristo exaltado. Ele é o Espírito do Cristo glorificado. Esse Espírito veio nos habitar. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Que privilégio nós temos hoje, irmãos. De não ter uma reunião de entretenimento. De não precisarmos de nada nem de ninguém para mover essa reunião. Mas do Espírito Santo simplesmente mover nossa consciência. Mover nossa consciência através da sua palavra. E nos levar a essas realidades. Bendito seja o nosso Senhor. Ele vive. E a Ele seja toda a glória. Que eu e você tenhamos esse tempo agora. Antes do período da adoração, nós vamos ter também esse tempo de adoração.
Porque nunca podemos pensar que adoração é apenas quando os irmãos estão aqui com os instrumentos. Quando eles estão com o instrumento, também é adoração. Eles estão nos conduzindo mais e mais para dentro da sala do trono do Pai, para ministrar a Ele e a sua glória, a obra do seu Filho. Mas nós também temos que aprender, ter liberdade, de livremente, espontaneamente, abrir os nossos lábios e declarar o nosso amor, nossa gratidão, os nossos louvores a este grandioso Deus que nos amou de tal maneira a ponto de dar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele deu o seu único Filho. Ele só tinha este Filho do seu amor, este Filho que era o seu amado, Ele deu para morrer no meu e no teu lugar. Que Pai é esse? Que Deus é esse? Quem poderia te amar assim? Quem poderia te amar assim? Mesmo você não dando a Ele a glória que lhe é devida, Ele continua te amando. Mesmo você muitas vezes não tendo consciência, não tendo noção do quanto Ele te ama, Ele ainda continua te amando. Mesmo você passando o dia cheio de inquietações, preocupações, afazeres, mesmo vivendo em torno de você mesmo e se esquecendo dEle, Ele nunca se esquece de você. Ah, se Ele pudesse abrir a cortina do universo e nos mostrar quantos dardos, quantos ataques, de quantos acidentes nós somos livrados todos os dias. Quantos anjos Ele ordena ao nosso respeito nesse dia, ou nesses dias, ou a todo tempo. Ele é um Pai que cuida. Irmão, irmã, meus irmãos, irmãs, nenhum cabelo da nossa cabeça cai se não for a vontade dEle. Isso quer dizer que Ele está no controle da nossa vida, até nas mínimas coisas, Ele está preocupado com você. E hoje estamos aqui, irmãos, em torno desta grande mesa, essa bendita mesa, para poder lembrar daquele dia quando o seu Filho disse, tetelestai, está consumado. A Ele seja glória para sempre. A Ele seja glória nesta reunião, nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome da sua glória para todo sempre.